A paz do Senhor a todos, estamos com mais uma lição de Escola Bíblica Dominical, lição de jovens, seu reino não terá fim, e já agradeço, que o evangelista Juninho do Espírito Santo, agradeço você que tem assistido às aulas de Escola Bíblica Dominical, tanto a lição juvenis, como a lição de jovens, que eu vou estar passando agora, e a lição de adolescentes, juvenis, adolescentes, e essa de jovens que nós vamos passar com você hoje. Também temos a lição de adultos com o evangelista Márcio Mainardi. Você também pode assistir, estão todas elas na descrição desse vídeo da lição de jovens. Quero mandar um abraço para a congregação da Assembleia de Deus lá do bairro São Jorge, onde é a igreja no qual eu estou pastoreando lá. Que Deus abençoe cada membro, cada adolescente, jovem, adulto, todo o pessoal que inscreveu-se no canal. E você que não é inscrito ainda, inscreva-se no canal, curta nossos vídeos também, para que nós possamos continuar fazendo esses vídeos. A lição número 4 hoje fala da tentação de Jesus. Também queria mandar um abraço lá para a irmã Janice da Costa. Deus abençoe ela, que tem apoiado a Escola Bíblica Dominical e tem nos dado apoio também. Irmão Jadiel também, que Deus abençoe em nome de Jesus. Jadiel Albuquerque, ele que tem os subsídios da Escola Bíblica Dominical, que também está na descrição, subsídios para você, tá bom? Jardiel Albuquerque, Deus abençoe em nome de Jesus. Janice da Costa, Deus abençoe em nome de Jesus. E também o pessoal que quiser participar do nosso grupo do WhatsApp de jovens e adolescentes, jovens e juvenis, só me mandar mensaginha no meu WhatsApp, que tem o número lá também, mande pedindo e eu coloco você no nosso grupo Dependentes de Cristo. Tentação de Jesus. Texto do dia. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos, o serviram. Mateus capítulo 4, versículo 11. Síntese. A narrativa da tentação de Jesus enaltece a importância do conhecimento e do uso da palavra de Deus contra os ataques do inimigo. O comentário aqui diz assim: as pessoas tendem a acreditar que a tentação de Jesus foi apenas momentânea, só aquele momento e pronto, acabou. Não. No entanto, ele foi tentado pelo diabo durante toda a sua vida terrena. Segundo o Evangelho de Mateus, a primeira tentação de Jesus está relacionada com as necessidades do sustento material e tem conexão com o povo hebreu na travessia do deserto. A última está relacionada à idolatria. Tal tentação nos mostra o risco que corremos ao dar lugar ao impulso de se desfrutar das glórias do mundo. Em detrimento da adoração a Deus, precisamos estar atentos. Essa é a introdução. O texto bíblico está em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11, onde diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É o texto que diz aqui, que é a base onde nós estaremos estudando essa lição que fala da tentação de Jesus. No tópico de número 1, fala assim: a tentação dos hebreus no deserto. O tópico 1 diz assim: a relação de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao 4, com a caminhada dos israelitas no deserto. Existe uma relação direta entre a narrativa de Mateus, que é o capítulo 4, e a travessia dos hebreus no deserto, que está em Deuteronômio capítulo 6, 7 e 8. O texto de Mateus está diretamente relacionado ao livro de Deuteronômio, que narra a história dos hebreus enquanto caminhavam no deserto rumo à terra prometida. A única exceção é o Salmo 91, versículo 11 e 12. Conhecer as Escrituras foi fundamental para as respostas de Jesus ao adversário. Ele reage cada tentação citando a palavra de Deus e extraindo o princípio de cada passagem mencionada, que a gente vai estudar então e aprendemos aqui com Jesus que a cada momento em nossa vida, cada luta, cada dificuldade, cada tentação que passamos, a forma de combater isso é falando da palavra do Senhor.
A forma de combatermos aquilo que tenta nos tirar da presença do Senhor é falando da palavra do Senhor. É onde nós vamos encontrar força, é onde iremos encontrar o refrigério, é onde iremos encontrar paz em nosso coração, em nossa vida, é dentro da palavra do Senhor. E Jesus nos ensina muito bem isso para nós aplicarmos em nossa vida. Jesus demonstra isso, e ali lendo essa passagem e Jesus citando textos bíblicos, é para nos ensinar mesmo a forma em que devemos agir quando somos tentados e quando o diabo tenta nos tirar aquilo que foi entregue a nós pelo nosso Senhor. O subtópico 2, ele vai dizer assim: a tentação de Israel no deserto durou 40 anos. Olha lá, 40 anos durou, a tentação de Israel no deserto durou 40 anos. A tentação de Jesus se assemelha ao Haggadah, um dos mais importantes textos da tradição judaica. O Haggadah. No início da Páscoa, judeus de todos os cantos da terra se reúnem ao redor da mesa. Ele contém a narrativa de êxodo do Egito. Então é aquela passagem dos israelitas lá que fala da escravidão deles e da escravidão para a liberdade, onde passaram pelo deserto, quando saíram da escravidão, que diz esse subtópico aqui. E aqui nós vemos a continuação do comentarista, diz assim: necessariamente de passar pelo deserto e permanecer nele por 40 anos. Porém, muitos dentre o povo, diante das condições adversas do deserto, colocaram em dúvida a proteção e o cuidado de Deus, tentando por diversas vezes. Observamos aqui então esse texto que eu li aqui com você. Êxodo 16, versículo 3 a 8, cita isso. A maioria das pessoas que saíram do Egito não entrou na terra prometida. Por que será? E aqui diz o comentarista que é um lugar de fome. Mateus 4, versículo 2 a 4. Porém também é um lugar de provisão e aliança com Deus. Purificação e encontro com Deus. O deserto é um lugar que todos aqueles que estão passando pelo deserto, ou que passaram pelo deserto, sabem que é um lugar difícil. Eu falo do deserto espiritual agora. É um lugar que não é fácil, mas que é onde nós conseguimos melhorar a nossa aliança com o Senhor. E na qual precisamos, dependemos, e Ele prover para nós o alimento, prover para nós as nossas necessidades no deserto. É lá que nós nos purificamos e que temos um encontro com Deus. E esse texto aqui, esse tópico que fala da tentação de Israel do deserto que durou 40 anos, é um momento aqui que era para que eles tivessem uma aliança com Deus, buscassem mais a presença de Deus. Deus estava presente, demonstrava para eles, estava com eles, dava sinais disso, mas o povo se afastou de Deus. O subtópico 3, ele diz assim: a tentação de Jesus no deserto por 40 dias. Os 40 dias de jejum recordam os 40 anos de Israel no deserto. E aqui ele cita que o jejum por 40 dias não era uma inovação. Moisés fez isso, Elias também fez isso. Então, várias vezes o 40 que foi utilizado na Bíblia, e é citado alguns versículos a respeito. Quando se refere a dias ou anos, pode significar um período necessário o suficiente para determinada ação. Eu me lembro de 40 dias, uma campanha que eu e minha esposa fizemos para um retiro que ia ter. E as coisas não estavam fáceis para esse retiro. E foram 40 dias que nós ali
oramos, nos preparamos e Deus, ele veio com a providência. Deus, ele veio agir. Dá pra abrir essa janela, hein, Matheus? Matheus chegou agora, eu tava sozinho, minha esposa ligou, saiu. Agora vem Matheus. Tá um calor aqui, faz barulho lá fora, nós vamos ter que abrir a janela que tá. É o sul. Às vezes aqui tá frio, às vezes aqui tá calor. É assim, por isso que eu vivo resfriado. À noite, pense no frio, dormi com cobertor. E agora, calor. Então 40 dias nós passamos aí orando e Deus começou a dar vitória, Deus agiu de uma maneira tal que foi tremendo a ação do Senhor. Mas ele rebate a tentação utilizando a palavra de Deus. Enquanto o povo hebreu murmura contra Deus por causa da fome, Jesus segue submisso a Deus a fim de cumprir a sua missão. Então nós olhamos aqui Jesus sendo desafiado, quando fala aqui da tentação, como filho de Deus, para fazer os usos dos seus atributos. Jesus era 100% Deus e foi tentado ali para que usasse os seus atributos. Mas ele não fez isso. O 100% homem, que Jesus era também, aguentou firme ali a tentação e venceu. O diabo não conseguiu derrubar Jesus. Jesus usou a própria palavra de Deus contra os ataques do diabo. No tópico 2, é interessante o comentarista coloca aqui: a tentação do uso do templo para exploração. O subtópico 1, a tentação de mercantilizar a religião. Mateus capítulo 4, versículo 5 e 6. De Mateus capítulo 4, versículos 5 e 6. Que vai dizer ali assim, ó. Que vai nos dizer assim: então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o filho de Deus, lança-se daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Ele lançando, ele fazendo um desafio ali para Jesus, tentando Jesus. E aqui nós vemos, o local da segunda tentação é o lugar mais alto do templo, o pináculo, que demonstra a responsabilidade de estar no ponto mais alto do poder religioso. E quem assume tal poder precisa ter muito cuidado. Aqui fala então de homens dentro da religião cristã, dentro da igreja, que são homens que recebem poderes para cuidar de igrejas, tomarem conta de igrejas, o cuidado para não ser tentado pelo diabo e usar esse poder para se aproveitar das pessoas, usar esse poder para ganhar coisas. E aqui o comentarista diz assim: o inimigo cita o Salmo 91, em que Deus promete proteger o justo. No entanto, isso não quer dizer que o cristão será beneficiado em troca de sua fidelidade. Infelizmente, muitos pregam um relacionamento mercantil com Deus. Jesus descartou esse procedimento. E aqui fala que os discípulos passariam por aflições. O que tem sido pregado hoje, até diz aqui a sociedade atual e consumista, tem pregado o imediatismo. Faz essa oferta aqui, dá esse dinheiro aqui e você vai receber o dobro. Dá a tua moeda aqui, vai receber 100 vezes mais. Dá isso e você já conseguiu a vitória. É o que nós vivemos o neopentecostalismo hoje, as igrejas neopentecostais, muitas aplicando essa prosperidade e o imediatismo aqui, de que você dá aqui e já vai receber em troca. Isso é uma mentira, porque no mundo tereis aflições, no mundo tereis lutas. Alguns se aproveitam disso, pregando que pobreza, as pessoas não podem ser pobres. Maria, você vê que Maria e José, eles não tinham praticamente nada quando você vai ver a história assim, a situação que eles eram. E a teologia hoje, alguns de uma teologia, diz aqui, consumista, promete muita coisa, resultados imediatos.
bens na hora, daqui você vai receber teu carro, esse carro velho não é de Deus, coisas mais ou menos desse tipo. E aqui nós vemos, em troca exige a fidelização dos consumidores espirituais, além da sua passividade, cumplicidade e submissão cega. Eles entregam o seu dinheiro dando em troca. Algumas igrejas ensinam que se você der algo, você pode cobrar de Deus. Quem somos nós? No livro de Jó você pode observar muito bem quando fala quem somos nós para questionar Deus ou querer exigir de Deus. E alguns dizem, não, vou colocar Deus na parede, eu coloquei Deus na parede. Que mentira! Essa é a falsa teologia que estão ensinando hoje em muitos lugares. Aqui ainda fala a respeito disso, de fazer campanha disso, campanha. Não tem problema orar, você fazer uma campanha. Claro que não, mas querer exigir de Deus e esquecer que você está num culto para adorar ao Senhor é algo que não pode ser aceito por nossas igrejas. Daí diz aqui, ó, essa relação de poder beneficia somente algumas pessoas que não se interessam pelos fiéis. É salários altos, dinheiro à vontade e as pessoas perecendo da igreja. São líderes riquíssimos e a viúva sofrendo e o órfão sofrendo e é o que está acontecendo hoje. Ainda diz aqui o comentarista, mas que eles não se interessam pelos fiéis, mas pelo sistema de poder que monopolizam. O que é monopólio? Desculpa espirrar. Se a gente fizesse aqui, editasse esse vídeo, ia fazer uma cena agora preto e branco, assim, né, dessas falhas, ou barulho de carro que passa ali. Mas o que fala aqui de monopolizar? Monopólio. O monopólio é igual a empresas. Tem uma empresa, por exemplo, um posto, ele vai monopolizar e compra os outros postos para ter um valor só. E esse monopólio das igrejas aqui, esse monopólio das igrejas é que é só minha igreja que salva, é só minha igreja que pode. Você não pode ir a outra igreja, você não pode pregar em outra igreja, você não pode falar de Deus em outra igreja, você não pode isso, aquilo. É monopolizar, o ir de pregar o evangelho se tornar um monopólio. O tempo que nós vivemos hoje é terrível. É terrível se monopolizar. Eu não posso liberar o Mateus, por exemplo, para ir numa outra igreja. Tem pessoas que fazem isso, monopolizam. Quem somos nós? Eu nunca posso fazer isso. Proibiu o Mateus Felipe, por exemplo, Mateus Felipe. Por quê? Não foi eu que morri na cruz do Calvário. Não foi eu que derramei o sangue na cruz. Não foi eu. Eu entendo que existe submissão dos nossos líderes, temos que ser submissos, aprender mesmo. Mas os nossos líderes não podem tomar o lugar de Jesus Cristo, que morreu na cruz e tem mandado nós pregarmos o Evangelho. Aqui nós vemos o comentarista dizendo que há esse monopólio, diferente da teologia pregada por Jesus, que privilegiava a solidariedade, a vida em comunidade e sem excesso de consumo. A mercantilização na sociedade tem moldado práticas religiosas antibíblicas e prestado um serviço ao materialismo. É o que tem ocorrido, infelizmente, em muitas igrejas antes sérias, que têm tomado essa forma de monopolizar a sua placa de igreja. Subtópico 2. A tentação de fazer de Deus o instrumento de ostentação. Em uma das respostas de Jesus, ele cita Deuteronômio 6,16. Não tentareis o Senhor vosso Deus. O que seria tentar a Deus? Eu subir no viaduto ali e falar, eu vou pular e Deus tem que me salvar. Por exemplo. É uma das coisas assim. Existem outros exemplos. Aqui fala do episódio que ocorreu em Massá, Êxodo 17, 1 e 7, onde os israelitas tentaram a Deus, exigindo que ele provasse o seu poder, providenciando água para beber. Infelizmente, muitos
ainda acham que podem determinar o que Deus deve fazer. Não, eu determino o que Deus vai fazer. Nós não determinamos nada. Nós não determinamos nada. E aqui dizem falsos profetas que usam autoritarismo em supostas visões e revelações, visando a manutenção dos seus próprios benefícios. Até tem um vídeo meu, você lembra o nome do vídeo lá, Mateus? De religião, de igreja. Procure nos meus vídeos lá. Tem um que fala sobre essas heresias, e eu não lembro o nome do vídeo agora, também, dessas igrejas que têm feito esse tipo de coisa. Aqui ele fala sobre tentam Deus, estes se apresentam como pessoa de fé, mas na realidade se comportam como ateus, pois agem como se Deus existisse, para julgar seus atos pecaminosos. São verdadeiras estrelas que chegam em eventos com seguranças, nossa, é como se todo mundo tivesse que se prostrar diante de muitos líderes que aparecem e que são carne como nós, e quem morreu na cruz do Calvário não foram eles, foi Jesus Cristo. Subtópico 3: distorções que prejudicam o cristianismo. A situação dos falsos profetas que querem mercantilizar a fé cristã e a ideia errônea de manipular a Deus, acabam por prejudicar o cristianismo e a pregação da palavra de Deus. Que usam outras pessoas como trampolim para subir ministérios ou tantas outras coisas assim. Infelizmente é dessa forma. Pessoas querem o poder. Tem um ditado que é conhecer uma pessoa, dá poder para ela. Também é um ditado verdadeiramente, já pude ver pessoas não sabendo usar aquilo que foi entregue para elas fazerem. Subtópico 2: o poder conquistado à custa da opressão e exploração do povo não provém de Deus. O texto dá a entender que o diabo domina os reinos do mundo, né? O mundo jaz no maligno, pois ele tem a petulância de oferecê-los a Jesus. Que mundo é esse? Provavelmente Mateus está falando do controle da vida política, social, econômica e religiosa. Portanto, um mundo que necessita da intervenção divina para ser justo. Por isso que o mundo jaz no maligno. Mas Jesus Cristo vai mudar isso, vai transformar isso. O diabo tenta negociar esse poder, mas Jesus rejeita e o vence. E para nós, a nossa vitória, diz aqui que tem que ser a nossa vitória final na cruz. É crendo em Jesus, entregando a Jesus e fazendo a obra para a glória do Senhor. Jesus ressurreto recebeu poder e autoridade, pois é o Criador de todas as coisas. Esse poder e autoridade são ilimitados, pois sobre a terra e também sobre o céu. Mateus 28, 18. O poder de Jesus é ilimitado. Ele tem todo o poder
nos céus e na terra. O subtópico 3 e último, o poder idolátrico dos reinos deste mundo. Todos aqueles que aguardavam a promessa messiânica tinham sua atenção voltada para a cidade de Sião. Essa pamonha doce, escuta isso? Aqui tem todo o barulho, agora ele está ali, pamonha doce. Essa atenção e centralidade estavam relacionadas com o fato de Sião ser um centro de adoração. Um reino com poder de prover necessidades do povo do mundo, com certeza receberia as glórias. Tal poder era e é realmente tentador. Com a tentação de Jesus, também podemos aprender que este alguém que pensa no bem do próximo também pode ser tentado e receber glórias para si. É o cuidado que nós temos que ter de Deus nos usou, honra e glória para Ele. Somos vasos na mão dele. E aqui ele fala sobre esse poder tentador, que o diabo usa isso para tirar as pessoas do foco que estão fazendo para a honra e glória do Senhor. Jesus estava totalmente comprometido em cumprir a vontade do Pai. Nós temos que estar comprometidos a cumprir a vontade do Pai. Daí diz aqui que mesmo que sofra dores, perseguição e morrer na cruz, nós temos que entender que sofreremos perseguições, mas teremos que continuar firmes, buscando ao Senhor. A cruz de Cristo deve ser o real motivo pelo qual realizamos a obra de Deus. É a cruz de Cristo. Ele fez o sacrifício. Nem um líder, nem eu, nem ninguém. Ele fez. Então nós temos que fazer com alegria e caprichadinho as coisas para Deus. A conclusão diz aqui que aprendemos que a fidelidade de Deus deve preceder a satisfação pessoal. Tem um monte de coisa, bens materiais, temos que abrir mão para adorar o Senhor. Aprendemos também que Deus não pode ser tentado pelo mal e seu nome não deve ser usado em benefício próprio. Como crentes não devemos buscar a glória para nós, mas glorificar a Deus. Precisamos estar presentes, vigilantes, pois todos os cristãos passam pelo modelo das tentações de Jesus. E o caminho da vitória também é o mesmo. Conhecer a palavra de Deus, conhecer ela e fazer a vontade divina. Que eu e você possamos vencer as tentações e que possamos entregar tudo ao Senhor, confiar, crer que Ele é fiel. Deus abençoe a tua vida, assista as outras aulas e curta, por favor, o nosso vídeo. Paz do Senhor.